Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Fala galera, mais um vídeo aqui no nosso canal. E eu acho que eu não posso começar de uma outra forma sem ser dizendo: amigos, acabou. 3-0 pro Boston Celtics. Acho que os nossos vídeos de NBA estão para se encerrar, porque essa final tem tudo para ser um 4-0 fora o baile. Eu acho que eu já tratei dos pontos aqui, né? É recorrente. Todo jogo, na verdade, é pela mesma razão que o Boston vence, né? Podem mudar alguns personagens, mas no fundo o que acontece é sempre o mesmo. Eu já tinha previsto isso nos vídeos lá de semifinal de conferência, nos vídeos de finais de conferência, que o Dallas talvez não fosse a melhor opção para fazer um jogo duro contra o Boston em uma possível final. E, né, está acontecendo exatamente isso. Vamos analisar um pouquinho aí os principais jogadores e falar um pouquinho desse terceiro jogo que acabou em vitória do Boston de novo. Cara, começando com ele, né? O cara do time do Dallas. Luka Doncic, que tá jogando no sacrifício. Esse jogo não foi o melhor jogo da carreira dele, né? A gente pode ter certeza disso. Ele fez 27 pontos, o que é um número muito alto, né? A gente normalizou o Doncic fazer na casa dos 30 pontos, mas isso não é tão normal assim no basquete. Mas ele é um cara totalmente diferente. Ele, de novo, manteve uma média alta, 27 pontos, 6 assistências, 6 rebotes. O cara tentou. Ele tá jogando cheio de dor. Ele tá com dor no joelho. Ele tá com dor na região da barriga, né? Do tórax. Tá todo quebrado. E ainda tá tentando fazer alguma coisa. Mas nem o jogo sem casa foi suficiente pro Dallas conseguir reverter a situação. Quem sabe dar um ar novo pra essa série com 2-1. 3-0 agora é uma situação muito complicada, né? O Doncic teve 27 pontos, 6 assistências, 6 rebotes e não foi o suficiente. É verdade que nos últimos 4, 5 minutos de jogo ele sofreu a sexta falta e isso é um asterisco para se pôr no jogo dele de hoje. Um jogador do calibre do Luka Doncic não pode chegar no ponto de ser eliminado por faltas. Não é razoável. Talvez tenha um grau de nervosismo, um grau de ter que resolver tudo sozinho e isso complica muito a situação. Mas ele não pode ser expulso com 6 faltas. Faltando ainda 5 minutos por jogar, poderia ter feito a diferença, poderia ter sido diferencial para o Dallas vencer. Então fica o asterisco aí para o jogo do Luka Doncic. O outro cara do Dallas, igual todos os jogos, né? Basicamente a gente está fazendo isso aqui, é uma repetição. Os jogadores importantes do Dallas sempre foram os mesmos dois nas 3 partidas. É o Kyrie Irving. Ele fez um jogo excepcional. Ainda mais porque nas outras partidas ele estava vindo um pouco abaixo, fazendo em torno de 15 pontos, às vezes não estava batendo em 20 pontos, e hoje ele conseguiu mostrar mais. Eu acho que não estar em Boston fez com que a pressão em cima dele tivesse muito mais leve e ele conseguiu jogar um basquete mais próximo do que o basquete dele de fato. Fez 35 pontos, deu só 2 assistências, pegou 3 rebotes. O pouco número de rebotes é natural, porque ele é um jogador mais baixo, só que o pouco número de assistências é um reflexo do que é o time do Dallas. Não tem opção. No final do jogo, né, faltando aí 2 minutos com o Doncic já fora, a bola caía nas mãos do Kyrie Irving e ele decidia todas as jogadas sozinho. Num time que você tinha 5 homens em quadra, o Boston dobrava a marcação no Kyrie Irving e ele ainda assim enfrentava 2 homens e lançava a bola desequilibrado para a cesta, porque pelo visto era melhor do que passar a bola para um companheiro desmarcado. E isso já diz muito sobre esse time do Dallas. Não tem muito o que fazer, um jogo excepcional do Kyrie, mas que é difícil jogar nesse time do Dallas Mavericks, a verdade é essa. Já pelo lado do Boston, a gente teve aí 2 figuras que também já apareceram aqui, se eu não me engano, no primeiro vídeo, pelo menos uma delas, e no segundo, a outra. E pela primeira vez os 2 vão aparecer, que é o Jaylen Brown e o Jason Tatum. Jogo excelente dos 2. Né? O Tatum teve aí 31 pontos, 5 assistências e 6 rebotes, um jogo fora de casa, com bastante pressão, e ele parece que não sentiu. Ele jogou até melhor do que jogou em Boston. O time talvez tenha precisado mais dele, porque o elenco de apoio não foi tão bem hoje. Né? O Derrick White não teve um jogo excelente, o Drew Holiday não teve um jogo excelente, o Porzingis está fora, e pelo que tudo indica, por tempo indeterminado. Então, o Jason Tatum estava com a bola na mão e ele acerta. É um jogador que fez até mais do que o Luka Doncic, se você for parar para ver mais ou menos, né? Ele fez algo similar. E o Boston, no fundo, nem precisa tanto dele. Então é um cara diferente, o cara também tá... Ele merece um título, né? Ele merece um título e esse ano eu acho que vem. E o outro cara que pra mim foi o homem da noite, e em um momento o jogo foi dele, só que o jogo era sempre dele. Cara, o Jaylen Brown vem fazendo uma série excepcional. É uma final
praticamente irretocável dele também. O cara merecedor de um anel e vai ganhar, muito provavelmente esse ano. 30 pontos, 8 assistências e 8 rebotes. Ele participa na defesa, ele participa no ataque. Cara realmente fenomenal. A dupla de Boston hoje estava impecável e ganhou, né? Um jogo fora de casa, um jogo praticamente decisivo. Na NBA é raríssimo acontecer uma virada de 3-0 para 4-3. Se aconteceu foi uma ou duas vezes. É algo praticamente impensável, ainda mais considerando o desnível claro que tem entre as duas equipes. Entre o Boston Celtics, né, e o Dallas Mavericks. É chovendo molhado. O jogo foi muito similar aos outros. Um time do Dallas que é hiper dependente do Luka Doncic e do Kyrie Irving, enquanto um time do Boston Celtics que roda a bola. De vez em quando o Al Horford faz ponto, de vez em quando o Derek White faz um ponto, né? Aí a bola cai na mão dos craques, Drew Holiday, de vez em quando, um pontinho, 2 pontinhos. Cara, é um time que roda a bola. Não tem o que fazer, né? A gente já bate nessa tecla até algum tempo e hoje eu acho que reforçou. No final do jogo, o Dallas até tentou, né? Chegou num ponto, no terceiro quarto, que o Celtics abriu mais de 20 pontos. E pra mim o jogo já tinha acabado. Ia ser outro massacre, outra situação meio até desconfortável, né? Por cima do Dallas. Só que o Dallas reagiu, né? O Doncic pôs o jogo embaixo do braço, tentou, cortou aí 10, 11 pontos. Depois cortou mais 10 pontos. A diferença ficou em 3. Tinha um certo momento do jogo que a diferença estava em 3 pontos. Se eu não me engano, 93-90. Cara, o jogo ali estava aberto. Você tinha mais de 6, 5 minutos por jogar. Cara, o jogo estava na mão do Dallas. Ele reverteu uma desvantagem de quase 20 pontos. Mais de 20 pontos. E aí, na sequência, o Doncic é expulso. E o time degringola. E não consegue mais acertar. É realmente impressionante. Então, não tem nem... É complicado. A verdade é que é complicado. E pra fechar, eu gostaria de fazer aqui eu gostaria de ter licença poética, que normalmente eu sou um pouco mais sério, né? Dou mais os fatos, um pouco a opinião, mas aqui eu queria uma licença poética. E eu vou até mexer a minha câmera, tá? Eu vou até mexer a minha câmera pra isso aqui. A licença poética é a seguinte: menção desonrosa para todo o elenco do Dallas Mavericks, que não é Luka Doncic e Kyrie Irving. Tá todo mundo nessa tela, metade desses caras eu não sei nem quem são, nunca vi em quadra, não sei quem é. O Marcus Morris, que tá aí, que eu sei quem é, não jogou. É impressionante esse elenco. Eu não acompanho a NBA desde o passado distante, até porque, né, não sou tão velho assim. Acompanho mais recentemente. Cara, eu não sei se já teve um elenco de um time de final tão ruim quanto o do Dallas Mavericks. Esse aí. Tão ruim. Um time tão dependente de 2 caras. Já tivemos times aí meio duvidosos. Mas até tinha uns caras que davam uma ajuda. Cara, isso aqui é inacreditável. Até quem era pra ser bom é ruim, cara. Putz, não tem condição. O Tim Hardaway Jr., eu já vi jogar bom basquete. Cara, esse ano, cara, ele nem joga. E ele não está lesionado, tá? É opção técnica. O cara que eu acho que mais faz alguma coisa aqui é esse querido que tá aqui, o cabeludo lá do canto, que eu até deixei ele menorzinho. Porque ele, pelo menos como pivô, tá enterrando bola, pega bastante rebote. Pô, ele até ajudou, cara. Ele enterrou umas 4, 5 bolas, mas também no início do jogo ele errou uma enterrada numa ponte aérea completamente sozinho, o que numa final de NBA é inconcebível. Não pode, não dá, não pode acontecer. Mas pelo menos ele pega os rebotes. Cara, esses outros aqui de baixo é inacreditável. Não conseguem jogar basquete. E assim, não é desse ano, né? O Dallas é isso aí desde que o Doncic chegou no time. Não tem elenco. É por isso que o Dallas morria na praia todo ano. Esse ano magicamente chegou na final. Porque era um time que coletivamente era pior do que o Minnesota Timberwolves, era pior do que o OKC, é pior do que o Denver Nuggets. É talvez pior até do que o Clippers. Só que o basquete não é só elenco. Né? A estrela do Doncic faz a diferença sim. Ele ganha jogo sozinho. O Kyrie Irving ganha jogo sozinho. O time tinha algum nível de entrosamento ali que deixava os caras fazerem 40, 50 pontos por jogo. Não dá pra ganhar assim, né? Ia chegar num ponto que ia tomar um cacete. E foi a final. Lembrando que a NBA, assim como a NFL, tem um sistema de conferências que é meio que feito, né? Para que a final seja sempre extremamente disputada. Porque você tem o melhor de um lado e o melhor do outro, que meio que não jogam. Não, eles meio que não jogam entre si. E aí no confronto final, você tem 2 campeões que disputam para ver quem é o grande campeão. Não é para ser um 4-0 dessa maneira. Isso já aconteceu, é verdade. É raríssimo. E são casos como esses, de elencos que são carregados por uma figura apoteótica, porque o Luka Doncic é um cara que muito provavelmente no final da carreira vai ter títulos de NBA, vai ter MVP,
vai ter um monte de condecoração individual, de first team, etc e tal, vai entrar no Hall da Fama do basquete, vai sim. Mas, cara, enquanto ele não tiver um elenco que tenha jogadores, né, minimamente qualificados para conseguir alguma coisa, ele vai ter muita dificuldade. Vai ter que jogar sem joelho, no sacrifício, tendo que fazer 60 pontos. É duro. É duro, é complicado, então fica a menção desonrosa a todo o elenco do Dallas Mavericks, que não se chama Kyrie Irving e Luka Doncic. Perfeito? Fica aí essa licença poética dessa reclamação. Isso aqui não é nem opinião, isso aqui é reclamação, pra ver se muda alguma coisa pra esse time do Dallas. E olha que eu não torço pro Dallas. Se eu fosse torcedor do Dallas Mavericks, eu ia estar maluco da cabeça. Mas eu não sou, pelo menos, então eu durmo tranquilo. Um forte abraço, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Provavelmente nossos vídeos de NBA estão pra acabar. A gente provavelmente só vai ter mais um jogo. E aí a NBA só volta aí no fim do ano, praticamente ano que vem. Agradeço todo mundo que gosta desse conteúdo, que gostou desse conteúdo. É uma pena que, né, a gente agora vai ter que ficar num hiato. Mas o basquete volta aí nas Olimpíadas, que estão vindo aí em agosto. Então a gente vai ter mais um conteúdo de basquete em breve. Né? Enquanto isso, a gente continua com o nosso querido futebol. E em breve com o futebol americano, que já começa aí, tem uma pré-temporada, se eu não me engano, no final de agosto também. Então acaba que os esportes americanos se substituem, né? A gente sai do basquete, vai pra NFL, e espero que vocês também acompanhem a gente aí no canal nessa nossa nova empreitada em breve. E aí eu tenho o time mesmo aqui, ó. Pittsburgh Steelers, serei clubista. Veja nossos outros vídeos, agradeço muito o vídeo de todo mundo, e até o próximo.